nesta manhã nós queremos celebrar a vida dos nossos irmãos, Deus Pai, com alegria no coração. Nós os abençoamos, Senhor, pedindo que o Senhor seja sempre, Senhor, o Deus presente na vida deles. Que o Senhor dê a eles a alegria, a paz, a segurança, Senhor, Pai, a fé, Senhor, para confiar em Ti em cada momento da sua vida. Que eles possam, Senhor, crescer e avançar os anos, Senhor, de vida que tem, Senhor, Pai querido, na Tua presença, sustentado pelas Tuas mãos, Senhor, com saúde e alegria, Deus Pai. Neste momento nós pedimos também pela saúde da irmã Marlene, Deus Pai, pela recuperação, Senhor, dela, Senhor, Pai querido. Eu tenho certeza que ela estava ansiosa para estar conosco hoje aqui, celebrando o seu aniversário, mas está impedida. Todas as coisas o Senhor sabe, Senhor, Pai querido, e ela precisava desse momento de descanso. Senhor, obrigado pela vida do Bernardo, Senhor, esse jovem que tem sido um exemplo, Senhor, e muito prestativo, Senhor, no meio da Tua igreja, Deus Pai. Obrigado pelo serviço que Ele preste aqui, Senhor, pela companhia dele, pela disposição, Senhor, Pai querido, de sair tão longe para participar, Senhor, no meio da nossa igreja, Deus Pai. Também, Senhor, eu oro pela vida do meu amigo Ângelo no Brasil, Deus Pai, eu te peço por ele, pela sua família, seus filhos, Deus Pai, que ele possa, Senhor, continuar sendo, Senhor, esse bom amigo que sempre foi, não só para mim, mas para muitos, Senhor, e que possa influenciar a vida, Senhor, de muitas pessoas, Deus Pai. Que o Senhor derrame a fé no coração dele, Senhor, Pai querido, para confiar em Ti todos os dias da sua vida, Deus Pai. Senhor, neste momento nós também oramos pelos necessitados, pelos enfermos, Senhor, por aqueles que estão padecendo de alguma maneira pela falta de saúde, pela falta de trabalho, Senhor, pelos problemas, Senhor, vividos nas famílias, problemas emocionais, que o Senhor, Senhor, que é o nosso provedor, possa prover com a saúde, a alegria, com a restauração das emoções, Deus Pai, Senhor, com a restauração dos relacionamentos, Senhor, Pai querido, que o Senhor seja presente em cada vida, Deus Pai, tendo misericórdia, mostrando a Tua graça. Senhor, Pai querido, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, por isso, Senhor, ajude-nos, Senhor, a também percebermos quando, Senhor, a Sua vontade for, que nós permanecemos por mais um pouco de período, Senhor, diante do sofrimento, porque sabemos que através do sofrimento nós aprendemos, Deus Pai, porque assim o Teu Filho aprendeu quando sofreu sobre essa terra. Senhor, Pai querido, que seja, Senhor, o Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia derramada sobre a vida de cada um de nós. O Teu perdão, Senhor, venha sobre nós e o Senhor nos abençoe, Senhor, Pai querido, para que possamos continuar fazendo as coisas e a obra do Senhor Jesus através dessa igreja, dos nossos irmãos que estão ao redor deste mundo celebrando no dia de hoje, Senhor, o culto a Ti, Deus Pai. Nós oramos pelos missionários, pelos pastores, pelos irmãos das igrejas, Deus Pai, em todos os lugares da face dessa terra que se reúnem para adorar o Teu nome. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Bem-vindo àqueles que estão conosco pela primeira vez, não tive a oportunidade de conhecer, bem-vindo, Deus abençoe você. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Acho que todos aqui eu já conheço, Deus abençoe todos vocês. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 9. Essa é uma passagem muito linda na Bíblia, né? Aliás, o capítulo 42 é um capítulo lindíssimo, onde aqui Isaías está profetizando, para a nação de Israel, diante, daquele momento em que a nação estava vivendo, que era um momento de prosperidade, de muito conforto, muita alegria, mas de muita desobediência, e de esquecimento a respeito de Deus. E eles estão sendo julgados por isso. E Deus já havia dado o julgamento e a sentença era que eles cairiam nas mãos de um inimigo, que seria a Babilônia, e eles ficariam cativos durante 70 anos na Babilônia, por causa de não serem fiéis a Deus, por causa de se afastarem de Deus. Deus, quando fez uma aliança com a nação de Israel, essa aliança era uma aliança
que estava condicionada à obediência do povo de Deus. Deus escolheu um povo sobre a terra, que naquele tempo foi a nação de Israel. Ele escolheu um povo não para apenas lidar com aquele povo, mas para que aquele povo fosse um testemunho para todos os outros povos da terra. Você vai ver aqui hoje nessa passagem que o plano de Deus nunca foi somente para Israel, e sim para toda a humanidade. Mas entre as nações da terra, ele escolheu uma para que o representasse e levasse todas as outras nações à presença de Deus. E Israel não fez isso. Israel não cumpriu com a sua parte na aliança. E quando Deus formou essa aliança com Israel, ele disse: se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados, eu vou cuidar de você. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E era exatamente o que estava acontecendo. Por causa da desobediência, a maldição estava caindo sobre a vida dessa nação que estava vivendo bem, né? Mas estava desobedecendo a Deus, e esse momento ruim ia chegar. Mas como Deus é um Deus que não quebra a aliança, apesar dele trazer o castigo ou o julgamento, a palavra certa é essa, o julgamento justo sobre a nação, porque ele disse: se você fizer assim, você vai receber isso, se você não fizer isso, você vai receber aquilo. E assim a aliança foi selada. E eles concordaram com Deus, porque quando Deus falou com eles, e chamou todo o povo de Israel para fazer essa aliança, não foi só Deus falando e o povo ficando calado e aceitando tudo como não. O povo, quando ouviu a aliança, disse assim: assim faremos, e assim seja feito. Então eles concordaram com os termos da aliança. Então Deus está cumprindo. Então ele não está sendo mal com essa nação, preparando agora um tempo de dificuldade, enviando eles para o cativeiro, para que fossem escravos de uma outra nação. Deus não estava sendo mal, ele só estava dando aquilo que eles mereciam. Mas Deus, ele sempre está pronto para dar aquilo que a gente também não merece, que é o perdão. Então, como ele tinha uma aliança com essa nação, e ele ia dar o que eles mereciam, mas ele não ia os abandonar, ele não ia quebrar a sua aliança, ele ia estar lá ao lado deles, apoiando eles, ajudando eles naquele momento de dificuldade, dando o que eles não mereciam, que era o seu amor e a sua graça, para que quando eles se arrependessem dos seus pecados, eles fossem perdoados. Eles fossem perdoados. Deus tem um perdão para todos nós. É assim, nós como seres humanos somos criados por Deus. Deus nos deu a liberdade para nós agirmos, para nós vivermos, tomarmos as nossas decisões na vida, e muitas vezes as nossas decisões são contrárias às coisas de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, nós rejeitamos o nosso Criador, buscamos as coisas criadas e não buscamos aquele que nos criou, pecamos contra o nosso Criador, e ainda assim Deus está disposto a perdoar os nossos pecados se nós nos arrependemos das nossas ações. Então essa é a mensagem que ele vai dar aqui para a gente hoje. Então ele vai aqui hoje anunciar que ele enviaria um servo. Esse servo a gente sabe muito bem quem é nos dias de hoje, porque naquele tempo ainda era uma novidade, era uma coisa anunciada para o futuro, mas hoje o futuro já é passado. E a gente sabe que ele estava anunciando a vinda do Messias, de Jesus Cristo, que viria para restaurar a nação, restaurar as nações da terra e trazer o perdão para os nossos pecados. Ele pagaria a conta, ele pagaria a dívida. Esse servo vem para servir. E esse é o conteúdo da mensagem do dia de hoje. Então vamos fazer a leitura. Primeiro versículo de Isaías 42 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios.
para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passarão, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham a luz eu vos faço ouvir. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra nós oramos e pedimos que agora o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor nos fala nesta manhã. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos e quero ser usado, Senhor, para poder dar uma boa explicação da Tua palavra, Senhor. Mas nós sabemos que se o Senhor não falar aos nossos corações, as minhas palavras serão em vão. Deus Pai. Por isso, Senhor, hoje eu peço que o Senhor cumpra o seu ministério, que o Espírito Santo venha trazer convicção aos corações dos homens, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós sejamos hoje convencidos pelas Tuas palavras, Deus Pai. E que o Senhor hoje, Senhor, venha fazer a Tua obra nas nossas vidas. Por isso, hoje eu quero me render a Ti, Senhor. E quero pedir que cada coração que hoje ouve as Tuas palavras também se rendam a Ti. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em Isaías, no capítulo 9, nós já passamos, né, eu tenho pregado em todos os capítulos do livro de Isaías, já há alguns anos eu tenho feito isso, talvez esse seja o segundo ou terceiro ano em que eu estou ministrando no livro de Isaías. Nós passamos e nós aprendemos que lá no versículo 1 ao versículo 7, Isaías faz uma promessa do Messias. Lá ele anuncia que um dia viria o Messias, o Emanuel, né? A gente conhece muito porque a gente usa muito essa passagem quando nós celebramos o Natal, nós cantamos, né? E o menino se nos deu, né? É muito lindo, a gente faz músicas. Isaías já havia anunciado que um Messias viria, mas eles não conheciam muito a respeito do Messias, eles não sabiam exatamente quem esse Messias seria, e agora, através do livro, ele vai dando, né, várias informações a respeito, né, da vida desse Messias. E agora no capítulo 42, ele revela um pouco mais a respeito desse Messias, e ele mostra que esse Messias, ele vem para ser um servo, ele vem para servir. Ele não é aquele que vem para ser servido, né, e sim para servir aos seus. Talvez algo que fosse novidade naquela época. Por quê? Quando alguém grande vinha, quando alguém poderoso vinha, alguém que tivesse influência vinha, ele vinha e ele era servido. As pessoas o recebiam, o aclamavam e o serviam e lhe davam o melhor. Mas esse servo, ele, né, como ele é chamado aqui, esse Messias, né, esse líder que está para chegar, ele não vem para ser servido, porque ele mesmo é o servo. Então ele vem para servir, ele vem de uma maneira diferente que os outros vêm, né? Então, né, o que a gente precisa entender aqui, né, é que ele vai vir para reinar, para liderar com algo que o mundo ainda não conhecia, que era a retidão. Ele lideraria com justiça, com retidão, né? Então, Isaías está tentando consolar o povo de Israel. Lembra que eu expliquei para os irmãos o contexto? Israel está vivendo um tempo bom, mas ia chegar um tempo muito ruim. Então, ele já estava anunciando que quando chegasse o tempo ruim, eles não desistissem de Deus, nem da aliança que Deus havia feito, porque Deus não ia desistir dele e nem da aliança que tinha feito. Então, aqui Isaías está tentando já consolar, vamos dizer assim, de uma forma adiantada, o coração daqueles que sofreriam em breve. Ele estava trazendo uma palavra de conforto. Ele diz, olha, esse servo que está vindo, ele é justo, ele governa com justiça. Vocês vão para a Babilônia e vão estar pensando, estamos sendo injustiçados. Não, porque ele é um Deus de justiça. Tudo que está acontecendo de uma maneira reta, justa e santa. Faz parte, então não desista. E onde está a lição para mim e para você hoje, 2023, né, nessa palavra que foi para Israel há tantos anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás?
Né? Onde está a informação para mim e para você? A informação para mim e para você é similar. É que apesar das dificuldades que nós vivemos na nossa vida, das dores que nós passamos, dos momentos de sofrimentos que nós vamos enfrentar, nós não devemos desistir de Deus, porque Deus não desiste da gente. Então Ele está querendo nos encorajar, nos dizer que Deus não governa sobre a nossa vida com injustiça. Ele sempre é justo e bom e reto para fazer aquilo que é melhor para aquele que os ama. A Bíblia diz isso. Aqueles que amam a Deus sempre vão receber do melhor dele, do que é justo. Então, se os dias estão ruins para você hoje, não fique assim: Senhor, é injusto. Diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Os Teus julgamentos são justos. Eu confio em Ti, eu confio na Tua aliança e na Tua promessa. E se você é alguém que ainda não fez uma aliança com Deus, hoje é uma boa oportunidade para aprender sobre essa aliança e tomar uma decisão de andar com o Senhor Jesus. Porque quando Ele faz uma aliança com você, ninguém pode quebrar essa aliança. Amém. Nem você, nem os anjos, nem as circunstâncias, nada pode te afastar do amor de Deus, diz Romanos capítulo 8. Nada. Então aqui nós vamos aprender, né, nessa passagem hoje algumas coisas. A primeira coisa que a gente aprende aqui, né, que vai do versículo 1 ao versículo 4, é que esse servo, ele tem uma missão. Qual é a natureza da missão desse servo? Né? Esse servo, né, ele vem com uma missão, né? E a gente vai ver aqui também que ele vai ser bem sucedido na sua missão. Então agora nos próximos 4 versículos ele vai mostrar para a gente o porquê, né, qual é a missão, qual é a natureza dessa missão e por que ele vai ser bem sucedido no seu serviço. Por que ele vai sair bem sucedido? Por que ele não vai falhar? Então, a primeira razão que ele é bem sucedido está no versículo 1, na primeira metade. Olha só, ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Então a primeira razão de que ele não vai falhar na sua missão é que esse servo, ele é provido, ele é segundo a provisão divina. Ele é um presente do Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele não vai falhar porque ele não vem dos homens. Ele não vem do meio natural, ele é sobrenatural, ele vem do divino. É isso que ele está mostrando aqui. Olha só, né? Eis aqui o meu servo, o próprio Deus está apresentando ele, né? Ou seja, a origem desse servo é divina. Só Deus, querido, poderia dar para mim e para você, poderia providenciar o servo que a gente precisava. Nenhum homem pode encontrar alguém com maior boa vontade que tenha, com maior disposição que tenha, que possa realizar aquilo que precisa ser realizado para mim e para você. Só Deus poderia prover o que a gente precisa de verdade. Ele sabe, é assim, não é? Os irmãos sabem por que as companhias ganham muito dinheiro quando elas produzem um produto? Porque ela tem propriedade sobre aquele produto. Foi ela que criou aquele produto. Se aquele produto estraga, é ela que sabe arrumar. É ela que provê as peças necessárias. É ela que fabrica tudo que é necessário. Então ela não ganha só na venda de um produto, ela ganha no conserto do produto, ela ganha na venda das peças de reposição daquele produto, porque ela detém os direitos autorais sobre aquele produto. Depois de alguns anos, segundo as leis, né, dos nossos tempos, depois de alguns anos, né, mesmo uma companhia que tem uma patente, aquela patente deixa de valer, né? Então aquele produto pode então começar a ser produzido por outras companhias, aí surgem os concorrentes. Aí aquela companhia já não ganha mais tanto quanto ganhava, a não ser que ela crie coisas novas, patentes novas, ou aperfeiçoe o seu produto, e a gente vê que a guerra comercial é essa. Né? Toda hora aparece um querendo fazer melhor do que o outro, porque é assim que se ganha dinheiro. Né? Ele tem que produzir, e quando só ele produz, os outros não podem ganhar dinheiro, porque ele é que detém o direito, né? E ele pode resolver a situação, porque ele tem o conhecimento. Agora imagina você, alguém aqui já foi capaz de produzir uma vida?
a não ser a partir de outra vida? Não. O único que foi capaz de produzir a vida do nada foi Deus. A ciência até tenta dar crédito para outras coisas, mas até a ciência, quando tenta dar crédito, né, e dizer que não, a vida pode reproduzir a vida, ela tem que partir de uma outra vida. Porque uma vida até pode produzir outra vida, mas nenhuma vida pode produzir do nada outra vida. Só Deus. Porque Ele tem a patente exclusiva e a dele não expira, é eterna. E nunca vai aparecer ninguém com a mesma capacidade que Ele tem. E é por isso que Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos nos entregar a Ele. Porque Ele sabe exatamente quais as peças de reposição que você precisa para a sua vida. Ele tem o conserto para a sua vida. Ele tem os melhores técnicos ou as técnicas para resolver os nossos problemas. A gente até às vezes precisa de ajuda, a gente busca um médico e o médico ajuda a gente. Mas ele é que nem aquele cara que conserta o telefone ali na Ferry Street. Ele pode trocar uma tela, mas a tela tem que chegar pronta para ele. Ele pode até tentar resolver o problema de um vírus, mas alguém já fez um programa para ele resolver o problema do vírus. Ele só pode ajudar, mas ele não pode criar. Ele não pode produzir. E às vezes a gente confia no médico, a gente confia no psicólogo, a gente confia nos pais, a gente confia no pastor, a gente confia nos amigos, a gente confia, mas a gente não confia naquele que tem toda a solução necessária para as nossas vidas, que é Deus. Eu digo, não, tudo que Deus fez tem utilidade. O médico pode te ajudar, o psicólogo pode te ajudar, o pastor pode te ajudar, a sua família pode te ajudar, teus irmãos podem te ajudar, mas o único que tem uma solução permanente para a sua vida é Deus, o Criador. Então é a Ele que nós devemos recorrer. É Ele. Olha para você ver como a gente se acha inteligente, mas as nossas ações não estão de acordo com o que a gente acha da gente mesmo. Vou fazer uma comparação muito simples, né? Se você tem um telefone, Samsung, o iPhone, e ele quebra, aí você tem que repor a tela. Se é a Apple, se você quer ter a melhor tela para o seu telefone, aonde você vai? Na Apple. A melhor tela para o Apple, quem produz é a Apple. Mas eu posso arrumar uma outra tela mais barata, porque lá na Apple ela custa um certo valor e é muito mais alto do que eu vou quando eu vou na Ferry Street. Aí eu vou ali e peço para o rapaz trocar, ele me cobra baratinho, mas a tela também não é a mesma coisa. Fica meio esverdeada, meio azulada, não tem a mesma resistência, não é tão sensível ao toque, resolve o meu problema, mas não é como o original. Mas eu vou lá porque ele é mais barato. Então, se eu não tenho muito dinheiro e eu preciso resolver um problema, ele serve. Agora, para pensar comigo. Você procura um médico, você procura um psicólogo, você procura, né, alguém e você paga. E às vezes caro para resolver esse problema. Mas ele é que nem um trabalhador da fé, ele só pode fazer uma parte. E o outro que não te cobra nada, porque a única coisa que ele te pede é fé. Você não procura. O único que tem o original, que pode trazer de volta e restaurar tudo ao original, conforme a vontade dele. Aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa inteligente. Se você é uma pessoa inteligente, deixa eu te perguntar, se a Apple cobrasse mais barato que os meninos da Ferry Street, você ia aonde arrumar a tela do seu telefone? Aí, tá vendo? Estou falando que vocês são inteligentes. Por que vocês não usam essa inteligência na vida espiritual e na fé de vocês? Por que a gente primeiro procura os que resolvem pouco e cobram caro, em vez de buscar aquele que resolve tudo e não cobra nada? Porque ele já pagou o preço. Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós somos maus. O pecado consumiu o nosso coração e somos contrários a Deus. Como Paulo disse, a nossa vida é inclinada para as coisas da carne. Então a nossa tendência é sempre buscar o quê? As coisas da carne. E a gente deixa de confiar em Deus.
Então Deus estava tentando consolar Israel, dizendo assim: vai vir o problema, em quem vocês vão confiar? Porque até então, quando Deus estava anunciando que vinha um problema, eles confiavam em quem? No Egito, eles confiavam na Síria, eles faziam aliança com os outros países, com os outros exércitos numerosos, mas não faziam aliança com quem poderia eliminar o exército com apenas uma palavra: o Senhor. Então Deus estava fazendo uma promessa: olha, eu vou enviar um servo, e aí vocês não vão ter que pagar nada, porque é Ele que vai pagar a conta. Esse servo, ele não vai falhar, porque ele é da provisão divina. A minha pergunta para você é: você tem vivido a sua vida e a sua fé pela provisão divina ou pela força do seu braço? Eu sei que vocês são inteligentes. Vocês acabaram de me provar isso. Quando eu disse para os irmãos que se a Apple produzisse uma tela mais barata do que os meninos da Fé Street, vocês iriam lá, obviamente, trocar de tela. O que prova que vocês têm inteligência. O que a gente está precisando é ter temor. Temor de Deus. Nós precisamos temer mais a Deus. Olha a continuação do versículo 1. Ele agora dá a segunda razão do porquê ele não vai falhar. Versículo 1. A segunda parte diz: pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então aqui a gente vê que a segunda razão que ele não vai falhar é porque ele não serve, no poder humano, mas ele serve no poder do Espírito. Ele não falha porque ele serve no poder do Espírito Santo de Deus. E quem anda no Espírito Santo de Deus anda com verdadeiro poder. O Espírito Santo não falha. Ele nunca falha. É Ele que capacita o seu servo a trabalhar. É Ele quem vai capacitar o Senhor Jesus a servir conforme a vontade de Deus. A gente viu que quando Jesus veio na forma de homem, no corpo humano, ele sentiu as dores do homem, ele sentiu as dificuldades do homem. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia conta isso pra gente. A palavra de Deus diz que quando ele estava no jardim de Getsêmani e ele foi orar a Deus, e Deus o revelou, o que ele deveria de passar naquele momento, a palavra de Deus diz que ali ele se angustiou profundamente. Ele sentiu triste, uma profunda tristeza, uma profunda angústia, ao ponto de chorar lágrimas de sangue pelo seu corpo. Tamanha a profundidade da angústia. E aí, diante dessa angústia, dessa dor, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que estava por vir, as dificuldades. E o desejo do coração dele era não ter que passar por aquilo. Porque ele sabia que aquilo não seria fácil, seria doloroso. Mas na força do Espírito, ele foi capaz de continuar a oração, dizendo: Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. É assim, irmãos. Se for na força do teu braço, você não vai conseguir enfrentar as dificuldades que a vida vai apresentar diante de você. Não vai. Você vai cair em depressão. Você vai toda hora começar a procurar médicos e psicólogos. Você vai ter que procurar a ajuda das outras pessoas. E eu digo, não tem nenhum problema em você buscar essas ajudas. Elas estão aí para nos ajudar quando a gente está fraco mesmo. Mas nunca se esqueça, o que eu quero que você hoje entenda isso, é que você nunca se esqueça, no momento da sua dificuldade, que é o que Deus estava falando aqui para Israel, no momento da sua dificuldade, não esqueça que eu já enviei um servo que não falha. Eu enviei Jesus, e Ele já veio, e Ele está disponível para mim e para você. E quando você estiver passando pela dor, busque a ajuda do seu irmão, peça ao seu pastor uma oração, busque o conselho do seu médico, ele pode te ajudar, mas não se esqueça do seu Deus, porque quem vai te sustentar é Ele. Porque Ele não desiste da aliança que Ele fez com você. Ele não desiste. É Ele que te sustenta. É Ele que capacita.
Olha, a gente vê isso na vida de Jesus, Mateus 3,16, eu não vou esperar você ir lá, mas diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele era um ser divino, da providência divina, e ainda assim ele foi exemplo para mim e para você de total submissão e dependência ao poder do Espírito Santo de Deus. Se ele, sendo Deus, agiu e trabalhou e suportou as suas dificuldades e as suas tribulações no poder do Espírito, quem somos nós que não somos Deus a enfrentar as dificuldades da nossa vida sozinhos, sem a presença de Deus? Você viu o que Deus está tentando mostrar aqui para Israel? Eu estou com você. O fato de eu ter cumprido o que eu falei lá na aliança, o fato de eu ter trago a maldição pela sua desobediência, não quer dizer que eu desisti de você. Nós vivemos num mundo amaldiçoado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus não vai remover essa maldição que o mundo está. Ele vai remover a maldição sobre a nossa vida, por aqueles que creem. E Ele vai ajudar a gente a suportar as dificuldades das maldições dessa vida. Jesus orou isso lá no capítulo 17 de João. Ele disse: Pai, eu não oro para que me tires do mundo, mas que me guarde do mal. É assim. É no poder do Espírito. Você está vivendo no Espírito, meu irmão? Você precisa viver no Espírito. Lá em Mateus 12, no versículo 18, ele diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu Espírito e anunciará aos gentios os juízos. Olha só que coisa linda, Jesus Cristo, ele veio no poder do Espírito. Esse servo que Isaías estava anunciando, que veria no poder do Espírito, ele veio e ele recebeu o Espírito, e foi exatamente assim como Deus havia dito. Isaías não falhou em uma palavra da sua promessa. Sobre ele veio o Espírito, e pelo Espírito ele produziria o juízo sobre todos, sobre os judeus e sobre os gentios. Cristo, querido, ele foi enviado para colocar o mundo inteiro sobre a autoridade de Deus, sobre a obediência a Ele. Essa foi a missão desse servo, e ele não falhou. E ele diz que um dia todo joelho se dobrará diante do Criador. Tem gente que resiste a Ele hoje. Hoje você pode ficar de pé, mas um dia você vai chorar de joelhos, porque um dia todo joelho estará ajoelhado diante do Rei, do glorioso Deus. Não tem como escapar disso. Jesus veio submeter todas as coisas. A palavra justiça aqui é a palavra mispat. Mispat, pode dizer também, né? O significado dela aqui, dessa justiça, talvez é um pouco diferente do que a gente pensa de julgamento como uma corte aqui. Essa justiça que ele vem trazer é o que a gente chama de julgamento legal, é o estatuto justo. O que é isso, o estatuto? Isso é no sentido de corrigir os erros, né? De estabelecer uma ordem justa. Então Jesus, ele não vem para trazer castigo, ele vem para estabelecer uma ordem de retidão, uma ordem de santidade, uma ordem reta. É essa justiça que Deus está proclamando. Deus vem para endireitar os caminhos tortos. Jesus vem para mudar os nossos corações, porque o nosso coração está contaminado, o nosso coração está depravado, o nosso coração, a nossa vida está torta, e se a gente quiser colocar ela no caminho reto, no caminho direito, nós temos que passar pela justiça de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Nós temos que crer, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos entregarmos na mão de Jesus, para que então a justiça endireite os nossos caminhos. Foi o que a palavra de Deus diz. Ele viria o que? Aplainar os montes, endireitar as estradas. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Terceira razão do que Ele não vai falhar na sua missão. Olha só o versículo 2, ele diz: não clamará
não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Olha só que interessante, né? Ele não vai ser uma pessoa que vai ficar tentando aparecer em público, né? Aparecer de uma forma pública. Ele chamou a atenção, é verdade, de muitas pessoas, mas ele não veio chamar a atenção. Ele serviu, na verdade, com mansidão e com humildade, muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Ele veio para servir na força do poder de Deus, com humildade, como um escolhido de Deus. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, fala disso. Ele mesmo declara como ele veio para servir. Ele diz assim, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alguém que está precisando de alívio? Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele promete. Se você está cansado, se você é uma pessoa oprimida, vem que eu vou te aliviar. Olha o versículo 29. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só, ele veio tranquilo, em paz, quieto, sem gritaria, sem anúncio. O servo de Deus, ele veio de uma maneira totalmente diferente dos líderes políticos do mundo, da época, ou dos nossos dias de hoje. Ele não veio com pompa, ele não veio com tapete vermelho à sua frente, não, porque, para pensar, não é assim? Quando chega uma pessoa importante, né, e faz uma visita a um país, um outro governante, né, uma pessoa importante, a gente vê, né, para-se o trânsito, aí passa aquela carreatas, né, de carros, né, de polícia à frente do carro que está conduzindo aquela pessoa, protegendo, batedores, né? Existe aquela carreata, aquela coisa, todos têm que parar, e ele passa, e as pessoas às vezes aclamam, às vezes não, às vezes reclamam, né? Mas existe toda uma pompa quando chega alguém, né? Todo mundo sabe que chegou alguém importante. Quando ele desce do veículo, tem um tapete vermelho estendido, e ele anda sobre tapetes vermelhos. Em todo lugar que ele entra, ele é recebido com honras. É assim que o mundo recebe os grandes. Mas o maior de todos, o nome sobre todo nome, não veio carreata, não veio andar em limusine com batedores. Ele sentou num burrinho. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não andou por tapetes vermelhos, mas sim pelas estradas de chão, no meio do pó, do calor, das dificuldades, da fome, da sede, da perseguição. E ele veio servir. Porque ele é de Deus, ele não falha. É assim. Ele começa a ensinar para a gente o que é ser um servo. Olha só, no versículo 3, na primeira parte, ele dá a quarta razão do porquê que ele não vai falhar. Ele não vai falhar porque, olha só, ele diz, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Pastor, não entendi nada, né? Eu sei que você não entendeu, né? É difícil a gente compreender hoje, não é? A gente não usa essa linguagem nos dias de hoje. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que ele vai vir servir, ele não vai falhar porque ele serve com compaixão e com gentileza. O que é isso? O que é a cana trilhada? A cana trilhada, querido, é uma referência aos homens que estão em problemas, quebrantados, quebrados, pessoas que estão sem esperança. E a sua vida já está assim, já se esvaindo, já não tem esperança. Seu pavio já está apagando. Né? Naquele tempo, né, nas plantações, né, eles tinham, eu mostrei algumas semanas atrás, né, eles tinham um carro que eles amarravam, né, um animal, ou às vezes puxado por uma pessoa, né, que era uma prancha de madeira, e eles colocavam várias pedras, né, embaixo, pedras, né, como diz assim, sharp, né, como é que fala isso em português? Afiadas, né, as pedras afiadas. Então, quando ela passava em cima do trigo, ou em cima das canas, ela ia acabando de esmigalhar, de quebrar, para soltar, para tirar o que está dentro. Então aqui a palavra de Deus está dizendo, né, que quando Jesus vem, ele não vem para acabar de quebrar com a nossa vida, para acabar de pisar em cima da gente. Porque no mundo é assim, né?
Às vezes, né, todo mundo é seu amigo quando você está lá no alto, mas quando você cai, quando você está por baixo, quando você não tem mais nada, quando sua vida está destruída, aí você descobre de fato se você tem amigo ou não tem amigo. Você vê que as pessoas começam a te abandonar. E alguns ainda nem te abandonam, era melhor que tivesse te abandonado. Alguns ainda começam a pisar. Eles vêm ainda para falar, tá vendo? Eu não te avisei, eu não te falei, tá vendo? Ele vem acabar de quebrar, acabar de soprar o último, né, a fio que está lá no paviozinho da acesa. Não tem mais fogo, só ficou aquela chaminha vermelhinha assim. Já viu que uma vela já está apagando, fica aqui vermelhinho? Se você dá uma sopradinha, o que acontece? Ela pega fogo de novo. Né? Ele vem assim, ó, na sua vida. Destruir você. O servo não falha porque não é assim que ele vem. Ele vem com compaixão. Ele encontra gente quebrada nessa vida, destruído, com o pavio quase apagando. Mas ele não acaba de destruir. Ele vem para colocar a gente de pé, para restaurar as nossas vidas, para mudar as nossas vidas. É isso, olha, Israel, porque Israel ia estar lá assim, cana quebrada, lá na Babilônia, sofrendo, destruída. E Deus está falando, eu não vou vir agora passar com o trator em cima e acabar com vocês, não, eu vou estar lá, sustentando. A Babilônia vem e quebra mais um pouquinho, eu vou lá e levanto mais um pouquinho. Ela vem e quebra você mais um pouquinho, eu venho e te sustento mais um pouco, até eu te tirar de lá. Deus não tem prazer no teu sofrimento? Não tem. O que Ele quer é a sua obediência. Deus não tem prazer no sacrifício. Ele ensinou isso ao povo de Israel, quando deu a eles o primeiro rei. Saul, um dia, que foi chamado a tomar uma terra e a destruir tudo que estava naquela terra, que ali houve um julgamento santo. E o que era um julgamento santo na Bíblia? Quando Deus entregava um povo e ele chamava de julgamento santo, eles tinham que entrar e destruir tudo que estava naquela cidade. Não era para deixar ninguém vivo, nada vivo, nem um animal, nada. E ele deu uma ordem para Saul fazer isso diante de uma das cidades. E Saul fez, ele matou uns poucos, mas deixou as mulheres, deixou os animais, deixou aquilo que podia servir, né, para eles. Né? E aí Deus não ficou muito feliz, mas Saul tinha uma boa desculpa diante de Deus, né? Olha só, né, que boa desculpa. Às vezes é assim, às vezes a gente fica tentando dar desculpa diante de Deus, né? E ele chegou, mas Deus, não, olha, eu trouxe essas coisas para oferecer em sacrifício para o Senhor, não foi para mim, foi para oferecer em sacrifício ao Senhor. E ele disse, eu me agrado de sacrifício ou de obediência? Você acha que eu gosto de ficar vendo as ovelhinhas, os animaizinhos sendo cortados ao meio, o sangue deles derramado, sendo queimado sobre o fogo? Você acha que eu tenho prazer nisso? Aí você fala, não, mas foi Deus que pediu o sacrifício. Mas Ele não pediu o sacrifício para Ele, Ele pediu o sacrifício para você. Que era assim que você era perdoado dos seus pecados. O sangue de um culpado só podia ser livre da culpa pelo sangue de um inocente. Deus não tinha prazer na morte de um animal inocente, mas era assim que Ele podia perdoar o culpado. Deus não teve prazer na morte de Jesus Cristo, mas era necessário que Ele morresse na cruz para salvar o culpado, eu e você. Então Deus não quer mais sacrifício, Deus quer a sua obediência, porque isso é o que agrada o coração de Deus, e Ele não falharia. E olha só, a quinta e última razão e que Ele não ia falhar, Ele ia servir. Olha só, versículo 3, segunda parte, versículo 4, Ele diz, em verdade produzirá, olha só, Ele vai produzir o bom juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardam a sua doutrina. Então Ele não falha aqui, porque ele vai produzir o verdadeiro juízo, a verdadeira justiça. A verdadeira justiça, o verdadeiro juízo não é a condenação. A verdadeira justiça é o quê? É pagar o preço. É quitar a conta. Deus não quer a nossa condenação, Ele quer a nossa salvação. É o que Ele quer.
Ele não queria a condenação de Israel, ele queria salvar o seu povo dos seus pecados. E foi por isso que ele anuncia esse servo. Jesus ele viria para salvar o povo dos seus pecados. Um dia, José, diante das dúvidas, de quando sua futura esposa apareceu dizendo para ele que estava grávida e teria um filho, como ele ainda não era marido dela e ele não tinha se deitado com ela, não tinha coabitado com ela, e a mulher chega e fala assim: olha, eu estou grávida, ele pirou, imagina, você está aí num relacionamento de casamento, naquele tempo, não sei se você sabe, o casamento levava mais ou menos um ano. Quando você ia e firmava o contrato de casamento, você esperava um ano até a data do casamento. E a mulher entrava em reclusão, ela ficava dentro da sua casa, com a sua família, reclusa. Ela não podia, não é que ela estava presa dentro de casa, não é isso, mas ela não podia andar sozinha em outros lugares, ela não podia andar desacompanhada. Por que o período de ano? Naquele tempo não tinha teste de virgindade, não tinha teste de gravidez. Então, assim, o cara estava assumindo o compromisso que ele estava casando com uma mulher virgem que nunca tinha sido de outra pessoa. E ela estava dizendo: eu sou virgem, nunca deitei com outra pessoa. Então, para a gente garantir que não teve nenhum problema no meio do caminho, então ficava um ano de espera, que se ela tivesse grávida, ia aparecer no meio do caminho. E Maria estava grávida. José falou: a Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem reto. Se ele não fosse um homem bom, um homem reto, o que ele deveria fazer segundo a lei era avisar as autoridades que a mulher com quem ele se comprometeu não se guardou para ele, não era uma virgem mais, e a Bíblia diz que então eles tinham que levar ela até a porta da cidade a apedrejar, até a morte. Era essa a lei da época, era isso que se fazia. A palavra de Deus diz que ele, sendo um homem bom, um homem justo, ele não queria a morte de Maria. Ele falou: ok, vai embora daqui, vai para os seus parentes, longe daqui, para quem te conhece, não vê você grávida, não te apedrejar, não te matar, deixa passar o tempo, depois o povo esquece o que aconteceu, você segue sua vida, eu sigo a minha vida. A ideia de José, no primeiro momento, foi essa. Aí a Bíblia diz que aparece um anjo, José. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. E o anjo vem e fala com José. E diz: José, a criança que está no ventre de Maria foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ela nunca teve outro. Recebe a sua mulher. A criança que está no ventre dela vem com um propósito. É provisão de Deus. É exatamente o que Isaías acabou de proclamar aqui no capítulo 42. Que quem providenciaria aquele servo era o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Ela foi gerada assim no ventre de Maria, mas ela não foi gerada do óvulo de Maria ou do esperma de um outro homem. Ela foi gerada aquela criança foi gerada pelo poder, pela semente da palavra da promessa de Deus. E ele disse para José: José, recebe, porque do ventre dela vem aquele que veio para salvar os homens dos seus pecados. Essa é a justiça de Deus. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, Deus não tem prazer na condenação. O prazer de Deus é ver o ímpio se converter dos seus maus caminhos. A alegria de Deus é ver o homem que o rejeita receber em seu coração, para receber as bênçãos da salvação. Essa é a mensagem que ele estava deixando aqui para Israel, que passaria por dias difíceis. Israel, não desisti de você. Ele está dizendo para mim, para você hoje, em 2023, eu não desisti da humanidade ainda, porque senão eu já tinha acabado com esse mundo. Eu não desisti. Eu estou disposto a perdoar. Se você hoje crer e se arrepender dos seus pecados, hoje eu te salvarei. Porque eu enviei um servo não para ser servido, mas para te servir. Eu hoje vou parar aqui no versículo 4. Na semana que vem eu vou continuar a partir do versículo 5. É essa a mensagem do Evangelho.
O Evangelho é a mensagem da justiça de Deus, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi à cruz, enfrentou a morte, morreu e foi sepultado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou, porque o dom, o presente, a bênção gratuita de Deus é a vida eterna. Ele saiu daquele túmulo e hoje ele vive, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu hoje oro, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, Deus Pai, com esta palavra, que nós possamos nos render a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias que vivemos, Senhor, nós sabemos que o Senhor não desistiu. Porque no dia em que o Senhor criou o homem e a mulher sobre a face dessa terra, o Senhor fez uma aliança com a humanidade, Deus Pai. O Senhor decretou as bênçãos e também decretou a maldição. O Senhor nos chamou, Senhor, a andar contigo, mas nós te desobedecemos e quisemos a maldição. Por isso hoje, Deus Pai, muda os nossos corações, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Dai-nos um coração contrito e quebrantado, para que, crendo, Senhor, nós venhamos receber a vida eterna. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua santidade e pela tua justiça. Por isso, hoje, gera em nós um coração iluminado, para que, ouvindo pela voz do Espírito Santo de Deus, ele possa gerar a vida nova em nós. Seja para ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja a adorar o Senhor Jesus.